Bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos aqui para iniciarmos aí mais uma semana de aula, né? Espero que vocês possam estar muito bem. Seguinte, pessoal, capítulo 7 ainda, certo? Nós iremos dar continuidade, então, neste capítulo que a gente vem falando sobre as transformações do relevo, né? Então, essa aula do dia 25 de maio, e aí nós vamos analisar as principais formas de relevo a nível mundial e as principais formas de relevo com características aqui do Brasil, né? E a gente precisa diferenciar. Não tem tanta diferença entre um e outro, mas é importante a gente saber. Não, essa característica de relevo, ela se refere à característica do relevo a nível mundial, né? E essa característica de relevo, ela se refere, então, às características de relevo aqui do Brasil em si, ok? Vamos lá, então. Principais formas de relevo a nível mundial, né? Nós vamos ter as planícies, teremos os planaltos e teremos também as cadeias de montanhas, né? Vocês podem encontrar no material da apostila de vocês a partir da página 40. Então, nós temos ali essas três formas de relevo que são mais evidentes, né? A gente precisa aí analisar cada uma delas. Então, observando, por exemplo, essa representação do relevo, né? Obviamente que as formas dos continentes aqui, elas não estão representando ou correspondendo à realidade em si, mas elas estão representando e correspondendo, por exemplo, às áreas que nós vamos encontrar do relevo, né? Por exemplo, as áreas que aparecem para a gente aqui nessa parte em verde do nosso mapa, como a gente observa, né? Todas as áreas presentes em todos os continentes, elas vão representar as áreas de planície, né? Geralmente as áreas de planície, elas são menos elevadas, e então a gente tem ali, no máximo, até 200 metros de altura e tudo mais, né? Nós vamos ter aqui, por exemplo, essas áreas em amarelo que aparece do mapa, né? Representada aqui pra gente. Então, elas são as áreas aí consideradas a gente pode falar, né? As áreas de planalto. Então, essas áreas de planalto, elas vão aparecer aqui pra gente, né? Nessa parte em amarelo. Não necessariamente, nós devemos associar planalto com somente, terrenos que são elevados. Então, não tem aí sempre essa característica, tá? E as outras áreas que a gente observa que essa cor marrom mais escura, né? Então a gente fala ali que a formação, né, que nós temos então das cadeias de montanhas em si. Então essa parte das cadeias de montanhas nós vamos encontrar por essas localidades do nosso planeta, ok? E aí a gente segue então falando de cada uma delas, né? No caso dos planaltos, áreas que estão passando por grande processo de desgaste, geralmente delimitados por fortes declividades, denominados de escarpas. E aí, se a gente, por exemplo, vamos viajar para Chapada, né? Vamos fazer ali um passeio em Chapada. Então, todo aquele paredão que a gente observa na paisagem, boa parte dele ali tem a formação de escarpamento, boa parte dele se apresenta com bastante declividade, né? Então, a gente associa aí esse planalto, porque a Chapada dos Guimarães, aqui em Mato Grosso, ele tem essa característica de planalto, certo? É importante lembrar, né, que o planalto não é um plano alto. Geralmente é muito comum a gente associar dentro da geografia, né? Planalto, ele é um plano alto e tudo mais, né? Uma vez que o elemento que o diferencia das outras formas de relevo é a exposição a processos de desgaste e não necessariamente a altitude, tá? Então, sim, temos terrenos que são mais elevados em relação aos outros dois que nós mencionamos, mas não necessariamente o planalto ele vai significar, né, um relevo ali um pouco mais elevado do que os outros, tá? Planície. No caso da planície em si, nós vamos ter aqui essas características. Planície, áreas que estão passando por processos de acúmulo de sedimento, ou seja, processos de sedimentação. Então, nessa parte da planície, do relevo em si, está ocorrendo esse processo de esse acúmulo de sedimento, que está vindo de onde? Das áreas que são mais elevadas, né? E ocorre, então, esse processo de sedimentação, aquele relevo, ele vai ficando cada vez mais sedimentado, né? Como se nós fôssemos ali colocando esses acúmulos desses sedimentos, né, depositando, e isso vai dando, então, essa característica dessa planície, tá? Geralmente são mais baixas que os planaltos, mas não necessariamente, né, isso não é uma regra. O que as distingue, perdão, daqueles é o processo de sedimentação pelo qual elas estão passando, ok? Acabamos de falar aí. E aí temos o terceiro. Então, no terceiro vem a questão dos dobramentos modernos.
Os dobramentos modernos também são chamados de dobramentos terciários, ou eles são chamados de cadeias de montanhas. Existem essas três denominações. Tem autores que vão preferir trabalhar com o nome, né, com a nomenclatura dobramentos modernos, tem autores que preferem se referir a dobramentos terciários, e tem autores, que nem é o caso da apostila, que preferem trabalhar então com cadeias de montanha. Significa a mesma coisa, tá? Ou cadeias orogênicas ainda, tá? São tipos de província ou estrutura geológica que o nome indica, possui a sua formação mais recente. Então, se nós pegarmos ali a parte daquela formação, do período, né, das eras, dos eos em si, nós temos então aqui uma formação que é um pouco mais recente em relação às outras, tá? Esses dobramentos consistem basicamente nas grandes cadeias de montanhas existentes no planeta, como a Cordilheira dos Andes. Então, a Cordilheira dos Andes, presente aqui na América do Sul, é um exemplo desses dobramentos modernos. Os Alpes na Europa, geralmente a gente estuda bastante, vocês estudam bastante os Alpes ali, né? Nos oitavos anos, então aparece bastante essa formação do relevo pertencente aí à Europa, né? As rochas na América do Norte, perdão, as rochosas na América do Norte. Então, nós temos na América do Norte presente, então, essa característica das rochosas, que são a parte dos relevos pertencente, então, aos dobramentos modernos, né? E a Cordilheira do Himalaia presente lá no continente asiático. E aí a gente tem outros casos também, né? Essas é porque elas são as mais conhecidas, quando se trata aí dessas cadeias de montanhas em si. E aqui nós vamos ter, então, né, essa parte dessa formação desses dobramentos modernos. Nós já estudamos em capítulos anteriores essas características dessas placas tectônicas, né? E aí a gente já sabe que quando esse movimento ele acontece de encontro entre essas placas, né? Essas placas elas se encontram. Então, quando acontece com essa característica de encontro entre essas duas placas, nós vamos ter, então, a formação desses dobramentos modernos, né? Esse relevo aqui, ele vai dar característica, então, né, que a gente menciona aqui sempre no textinho aparece para nós, né? Aparece ali basicamente com essa formação dessas cadeias de montanhas, que são uma estrutura geológica um pouco mais recente em si, ok? Seguimos. E aqui vem o exemplo, né? Um exemplo aí da Cordilheira dos Andes, é um exemplo, então, presente aqui na América do Sul, dos dobramentos modernos. Então, a gente observa essa formação dessas cadeias montanhosas, né? Que elas se estendem ali por quilômetros de extensão, ok? E aí a gente vai, então, mencionar as principais formas de relevo aqui no Brasil, ok? Brasil, temos a presença de planície, que nós acabamos de analisar. Sim, temos a presença de planície no nosso relevo. Temos a presença de planalto no nosso relevo, temos a presença de planalto. Citei para vocês lá no início, né, o exemplo de Chapada dos Guimarães. Temos a presença de depressão, tá? E aí fica o questionamento. Aqui no Brasil, se tratando da formação ali do nosso relevo, nós teremos, então, no caso, as cadeias montanhosas, nós teremos os dobramentos modernos, né? Fica uma perguntinha aí para a gente ir processando até o finalzinho da aula, tá? Então, no caso dos planaltos, né, nós vamos ter aqui os planaltos brasileiros apresentam geralmente superfícies onduladas. Em alguns casos, nas bordas, há escarpas, isto é, degrau no terreno que pode atingir desníveis um pouco mais elevados. Foi aquilo que eu já mencionei para vocês, em característica também a nível mundial, né? Característica ali desse relevo um pouco mais ondulado e também formação, né? Nós vamos encontrar aqui desses planaltos em si, tá? E aí a gente continua. O que acontece nas áreas denominadas de chapadas, como a Chapada dos Veadeiros em Goiás, é um exemplo. A Chapada, no caso ali, Diamantina, na Bahia. A Chapada dos Guimarães, aqui em Mato Grosso. E Chapada das Mesas, presente, então, no Maranhão, né? E aí a gente tem, então, essa observação. Em alguns momentos, a gente olhar o fundo aqui dessa imagem, nós vamos observar, por exemplo, que tem essa característica de um certo ondulamento na formação desses planaltos, né? Em outras áreas, nós vamos encontrar ali essa formação, onde está passando o mouse aqui, a gente tem, então, como uma característica de escarpamento em si, né? O mesmo acontece aqui
nessa fotografia, que a gente tem, então, a característica de Chapada dos Guimarães em si, ok? As depressões. As depressões brasileiras são áreas que frequentemente apresentam inclinações suaves, já que são terrenos que sofreram e continuam sofrendo forte erosão. Então, para a formação da característica do processo de depressão, vai sofrendo aquela característica que a gente fala da erosão em si, né? Aquela área do relevo em si, ela vai sofrendo processos erosivos, que a gente sabe que muitas vezes é ocasionado por desgaste da rocha, né? Às vezes passando ali por um processo de intemperismo físico, químico, biológico, ou, né, por questões ali que a gente tem de ação humana e também da própria natureza em si, tá? Muitas se estendem a partir das bordas, dos planaltos e das bacias sedimentares, né? Então, nós temos ali essas bordas dos planaltos, elas vão acabar se estendendo como uma característica de depressão, tá? Aí a gente observa, né, planalto, essa área do terreno bem mais elevada. Aqui, nessa parte, né, inferior da fotografia, nós encontramos, então, as depressões, né? E aqui também o mesmo exemplo, tá, pessoal? Então, a gente observa aqui nessas imagens essas duas ocorrências em si, né? E aí, Cuiabá é uma depressão, né? É muito comum a gente encontrar ou escutar falar né? Virou popular, na verdade, né? Cuiabá, a gente tem ali uma característica de que ela não seja uma depressão em si, quando na verdade ela é uma depressão, porque ela fica aqui, né, nessa parte bem inferior aqui, que a gente vai encontrar do nosso relevo. Então, Cuiabá tem essa característica de depressão em si, né? E aí que a gente observa, então, uma outra fotografia, né, que faz referência, então, a essas características da formação desse relevo, que ela começa ali na parte do Planalto, e depois a gente tem, então, aqui as áreas que são inferiores, com características de depressão em si, ok? Seguimos, então. As planícies, né? As planícies são formas de relevo aplanadas, com altitudes inferior a 200 metros, com extensões ali de terreno, né, plano, que são sempre quase utilizados aí para a questão do cultivo em si. Então, a gente observa que geralmente nas áreas de planície, próximas às planícies, nós vamos encontrar ali uma área que ela foi destinada para a agricultura. Nós sabemos por qual motivo, né? Por conta do processo de irrigação desse rio para dar ali continuidade, então, a essa característica de produção. Então, muitas vezes as áreas de planícies elas são utilizadas com essas características em si, tá? E a gente vai ter as regiões de planície, por estarem um relevo aplainado, né? Que não propicia o escoamento da velocidade dos cursos d'água, resultando então na formação de meandros, tá? Então, a gente analisa que, por exemplo, né, esse rio, a gente tem o costume de associar diretamente, né, a um rio que possa estar presente lá no estado do Amazonas, né? Então, aqui a gente vai observar, então, essa característica que a gente vê, esses contornos que a gente observa, né, são referentes, então, aos meandros em si. Lembra que nós falamos lá atrás da questão dessa deposição de sedimentos, né? E essa água, ela não vai correr fortemente, ela vai correr de forma um pouco mais lenta. Esse escoamento dessa água, ela desse rio, né? Ele acaba ali não obedecendo uma velocidade de um curso d'água que flui de forma um pouco mais acelerada, muito pelo contrário, vai fluir de forma bem mais lenta, o que dá característica, então, da formação desses meandros, que são os contornos, e são justamente nesses contornos, em algumas áreas que vão formar ali essa característica, então, de uma sedimentação em si. Vão formar áreas que vão possuir bastante areia, por exemplo, bastante sedimento. E é muito comum a gente observar isso no Pantanal, ok? As planícies representam a menor área, perdão, falei areia. As planícies representam a menor área ocupada entre os três compartimentos do relevo brasileiro. Ocorre uma faixa junto ao litoral do país, então na faixa litorânea do Brasil a gente vai encontrar também essa característica, então, né, de planícies. Ao longo das margens do rio Amazonas e de seus formadores também possuímos, então, características de planícies na região do Pantanal Mato Grossense e nas margens do rio Araguaia. Então, são as localidades que nós vamos encontrar aqui no Brasil com mais frequência a ocorrência, então, dessas planícies, tá?
um exemplo, né, do nosso Pantanal Mato Grossense, que é a maior planície alagada aí do mundo, né? E aqui, pessoal, nós temos esse mapa é da apostila de vocês, tá? E esse mapa depois vocês podem analisar ali com mais calma, que faz referência, então, a características dessas três formas de relevo que nós acabamos de mencionar, ok? Então, aqui nós temos, né, as áreas presentes aqui no estado do Amazonas, boa parte delas, né? Pega ali o norte do Maranhão, pega aqui parte do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, são as áreas e as áreas litorâneas que nós acabamos de mencionar, né? Rio Grande do Sul, essas áreas em verde são as áreas referentes, então, às planícies, ok? E aí nós vamos ter aqui, por exemplo, né? Essas áreas são características aqui que aparecem um pouco mais amarelado para a gente. Elas estão com altitude entre 200 a 400 metros e algumas áreas elas vão chegar ali, então, com característica, então, que a gente pode mencionar, inferiores a 600 metros, né? Então, a gente vai ter umas áreas ali com característica, então, de depressão em si, né? E as áreas que a gente encontra em cor amarelo, esse amarelo um pouco mais escuro, né? São as áreas, então, destinadas aos planaltos. Então, são as áreas do relevo que a gente vai encontrar que são mais elevadas no nosso território, certo? E aqui nós temos uma classificação do relevo, né? Que ela foi elaborada por um geógrafo, e esse geógrafo ele é chamado Jurandir Ross. Então, ele acabou deixando essa contribuição para a gente das características desse relevo, né? Aqui a gente vê ela um pouco de forma menos distribuída, né? Em relação à análise, mostra para a gente a questão da altimetria em si, que vai de 0 a no máximo a 2.000 metros, né? De altitude em si, desse relevo, e aqui a gente tem, então, essa classificação um pouco mais detalhada. Então, o Jurandir Rosa, ele vai denominar, né, para a gente ali, cada parte do território brasileiro, colocando, então, como planalto, depressões e planícies. Vejam que ele cria, assim, as três denominações, mas ele vai classificar ali em outras, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui Planalto da Amazônia Oriental, planaltos e chapadas da bacia, né, do Parnaíba. São vários tipos de planalto que ele acabou classificando. Depressão da Amazônia Ocidental, depressão marginal norte amazônica. Então vejam que ele fez uma distribuição muito bem elaborada e fica essa contribuição então do Jurandir Ross para a geografia em si, tá? Pessoal, é isso, né? A aula de hoje a gente continua aí na próxima aula. Atividades, página 45 até a 52. Lembrando que eu estou recebendo essas atividades pelo celular em si, ok? Muito obrigada e até a próxima aula. Estamos aí juntos por um sonho.